Olá amigos, meu nome é Ricardo e novamente estou aqui com vocês trazendo mais uma mensagem. Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de como que o jovem acaba se envolvendo com drogas. Até porque o que acontece nos grupos de autoajuda às famílias, uma das que eu conheço, que é o Amor Exigente, a maior dúvida da família que chega é: por que meu filho começou a usar drogas? Ok? Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso. O meu trabalho tem como objetivo estar unindo uma distância que eu acredito que exista entre pais e filhos. E os filhos, óbvio, são os filhos que estão envolvidos com drogas. O que eu percebi com esse passar do tempo que eu estou frequentando, né, os grupos de ajuda que são Amor Exigente e Narcóticos Anônimos, é que os dependentes químicos que estão em recuperação e a família não conseguem se entender muito bem. Existe a família de um lado e os dependentes químicos em recuperação de outro. E nesse meio ou nesse espaço existe a ignorância. A ignorância do não entendimento do que é uma pessoa que está envolvida com drogas, o que é um adicto, ou como que a família vai acabar lidando com isso tudo dentro desse contexto que se instalou, infelizmente. Uma das primeiras coisas que vem em mente é aonde eu errei, tá? E outra coisa também que é muito comum é as pessoas focarem apenas na questão de drogas. Drogas, drogas, drogas e drogas. Mas eu tenho uma outra visão que eu gostaria de passar para vocês, que é assim: antes nós precisamos entender o que é uma pessoa dependente química, ou como que aconteceu isso, ou por quê, e como entender esse processo. Drogas, elas acabam entrando na vida da pessoa de uma maneira bem sutil, tá? Porque na verdade assim, o problema não são as drogas, e isso que eu queria deixar muito claro para a família. Então assim, não são as drogas que são o problema, são as pessoas, tá? Porque normalmente são as pessoas que vão atrás das drogas, tá? Quando uma pessoa vai atrás das drogas, é porque ela tem uma deficiência com ela mesma, que pode ser qualquer tipo de deficiência particular. Ou ela tem uma baixa estima, ou ela tem baixa estima no sentido de ser menos, e quando a pessoa é menos, ela normalmente busca algo fora de si para compensar esse menos que ela acha que é. Tá? Outra questão é a insegurança que os jovens têm, a outra questão é a curiosidade e a outra questão é fazer parte de um grupo. Tá? Normalmente as drogas entram na vida dos jovens pelos amigos. Tá? Infelizmente é o que se vê, e pelo que eu tenho observado dentro dos grupos de narcóticos anônimos é que quando os dependentes químicos que estão em recuperação, eles estão fazendo a sua narrativa, normalmente em um número alto foi por influência de um amigo. Um amigo, o pessoal da escola, o grupo aonde ele estava inserido de alguma maneira. Tá? Então, uma das portas são os amigos. Estou colocando essa consideração a respeito da escola, do grupo da rua. Aonde tem uma concentração de jovens, sempre haverá, de alguma maneira, drogas inclusa. Por quê? Porque é o meio de disseminação das drogas. O que acontece nesse momento? O jovem, né, que é normalmente, o jovem, pelo que eu andei pesquisando, ele está ali na faixa dos 13 anos em diante, que ele vai começar a pensar em usar drogas ou se deixar influenciar. Por quê? Porque o jovem ele quer fazer parte de um grupo. Tá? E, infelizmente, infiltrado nos grupos, existem aquelas pessoas que usam drogas. Só que essas pessoas vendem uma ideia de que usar drogas é legal, que a pessoa fica mais bonita, mais poderosa, mais convincente, consegue as meninas, conseguem os rapazes, é uma pessoa super do bem. E, infelizmente, a gente sabe que não é bem assim. Então, o que acaba acontecendo? O jovem vai se envolver com a droga.
Existe uma ideia dentro do grupo ou dessa linha de drogadição que diz que o jovem, que o nosso jovem hoje em dia, a questão não é se ele vai usar drogas. Infelizmente, há uma linha de raciocínio que diz: o jovem sim irá usar drogas, a gente só não sabe se ele se tornará um dependente ou não. Infelizmente é isso que tem acontecido. E quando eu falo em drogas, eu não estou falando em apenas drogas ilícitas. Cigarro é uma droga, álcool é uma droga. Só que os dois, eles são drogas que hoje são drogas lícitas, ou seja, são drogas inclusas na sociedade como algo comum. Só que muita gente acaba destruindo a sua vida por causa dessas drogas lícitas, digamos assim. Então vamos lá. Quando jovem, normalmente a porta de entrada para as drogas é o álcool. Tá? Então o jovem, eu acredito que hoje em dia é difícil o jovem que não vá experimentar o álcool. Ele vai experimentar o álcool e a progressão disso, que é o que se tem visto, tá? Sempre existem as exceções, mas o que se tem visto é assim: o jovem usa o álcool, depois do álcool ele acaba fumando, depois do cigarro ele evolui para maconha, e daí para frente maconha, cocaína, crack. Infelizmente essa é a linha de conduta que a gente observa nas narrativas do pessoal que está em recuperação em narcóticos anônimos. Ok? Então, para você poder estar entendendo como que a coisa pode ter funcionado dentro do seu contexto com a sua família. A dependência química, hoje, ela tem um nome, né, tem uma nomenclatura que chama-se de adicção. Adicção que geralmente, né, é usada, que ela está relacionada com drogas ilícitas. Porém, a drogadição, a adicção, ela pode também significar, ou ela pela palavra em si, ela é compulsão. Ou seja, toda pessoa que se envolveu com drogas e não consegue mais parar com drogas, ela tem uma compulsão, e essa compulsão faz com que ela não consiga parar. Ela não consegue falar: eu vou usar hoje e não vou usar mais. Tá? Então isso chama-se adicção. Nos círculos, né, de drogadição, de narcóticos anônimos, amor exigente e todos os grupos. A pessoa que está absorvida pela adicção chama-se adicto. Eu estou falando essas palavras porque às vezes você ainda não foi participar de um grupo de amor exigente, falando para a família, e normalmente é dito o adicto, adicção, adicto. Honestamente, quando cheguei numa reunião, eu fiquei meio boiando, né? Até porque o que é adicto? Nunca tinha ouvido falar nisso. Então, adicto é a pessoa que tem compulsão, é uma pessoa compulsiva. Tá? No meu parecer e no meu entendimento, pessoas que estão envolvidas com drogas ilícitas, tá? Elas, para mim, elas são consideradas dependentes químicos. Por que eu digo isso? Porque a adicção, ela fala sobre compulsão. E, na verdade, a compulsão ela pode ser por qualquer coisa. Pode ser por comida, pode ser por doce, pode ser por jogo, pode ser por sexo, por internet. Então, na verdade, a adicção é a compulsão que a pessoa acaba tendo, que ela não consegue mais dizer eu quero parar de fazer tal comportamento. Ela parece que é dominada por isso. Tá? E a pessoa que é adicta é a pessoa que tem uma compulsão. Quando eu me refiro a dependente químico, eu estou querendo dizer que é uma pessoa que se envolveu com a droga e de uma maneira compulsiva ela não consegue parar de usar as drogas. Tá? Então é por isso que eu quero separar um pouco essa questão de adicção e dependência química. Claro, dentro do meu entendimento, até para a gente ir devagarzinho entendendo como funciona essa coisa.
A questão da dependência química, então, vai acontecer da seguinte maneira. Outra coisa, só um detalhe antes, é assim. Existem dois perfis de pessoas. Aquelas que vão entrar em contato com as drogas, porém, elas não se tornarão pessoas viciadas. E existem aquelas pessoas que entrarão em contato com a droga e se tornarão dependentes químicos. Essas são as duas categorias. Claro, porque você vai falar, puxa, mas eu conheço fulano, cicrano, que usa drogas a vida inteira e nunca teve nenhum problema. Essa pessoa é considerada apenas um usuário. A outra pessoa que usa drogas e não consegue se libertar disso, ela é considerada um dependente químico, ou seja, ela tem uma dependência pela droga. Tá? Quando o dependente químico ele entrou em contato com as drogas, existe uma progressividade de uso. Tá? Então, ou seja, se hoje ele começou a beber, a usar álcool, provavelmente, né, até porque não necessariamente todo mundo que bebe álcool vai seguir nessa linha. Mas vamos colocar um quadro de um dependente químico. A pessoa começa a beber, depois de beber ela passa a fumar, ou não, mas beber e fumar maconha é uma sequência lógica. Álcool e maconha estão intimamente ligados. Tá? Então a pessoa bebe, ela fuma maconha por um bom tempo e ela vai fumando, vai fumando, vai fumando. Só que o organismo ele acaba se adaptando, até porque a maconha, quando ela entra em contato com o processo cerebral, ele vai dando aquele barato que eles chamam, né? É um barato mesmo, mas honestamente, eu acabei entrando em contato com a maconha na minha juventude, graças a Deus, eu não desenvolvi nenhuma dependência química. Mas, por isso que eu digo que eu sei como é que foi, porque infelizmente, ou sei lá, ou felizmente, acabei usando e entendi como é que a coisa funcionava. Então a pessoa usou a maconha, tá? E aquilo foi dando um barato, só que chega um determinado momento que a pessoa não se contenta com aquilo, ela quer mais. Aí, obviamente, vai chegar um amigo, um conhecido, puxa, eu estou com um negocinho aqui que vai dar um barato melhor do que a maconha. Aí, né, o jovem normalmente vai falar, mais forte do que isso? E aí, o que é? Aí, normalmente, é uma cocaína, é um crack, alguma coisa nesse sentido. Normalmente é cocaína. Tá? Isso tudo é pelos relatos que eu acabo ouvindo. E aí a pessoa vai usar a cocaína. E aquilo vai dar um barato por um monte de tempo, até ela ir progredindo, progredindo. Porém, vai chegar uma certa altura que ela não consegue identificar o mal que aquilo está fazendo. Por quê? Uma das grandes coisas que a droga acaba fazendo com a pessoa é ir deteriorando a pessoa sem ela notar. Infelizmente é isso que acontece. Então a pessoa que está usando drogas, ela não consegue entender que aquilo está fazendo mal para ela. É porque ela acaba não se vendo. Tá? Uma das coisas que eu queria falar para vocês, que é pessoal da família, que é o seguinte. O jovem que está usando drogas, a gente tem que ficar muito atento pelo comportamento que ele acaba tendo. Existem graus e níveis de uso. Eu não sou ninguém aqui para falar nada a respeito de quando tomar determinadas decisões. Eu coloco aqui a informação e eu imagino que vocês devam buscar mais ajuda. Isso daqui é só para vocês entenderem como que mais ou menos funciona a coisa. Tá certo? Então, o jovem usa a droga, tá? Aquilo vai dar um barato nele e ele vai continuar usando. Porém, aquilo acaba mudando o comportamento psicológico dele. Esse comportamento psicológico faz com que ele tenha um comportamento dentro de casas que normalmente é agressivo, comportamentos que algumas vezes chegam a roubos e tudo para sustentar esse vício. E é nesse momento que a família vai iniciar um duro e árduo trabalho.
é o momento onde o amor que se tem pelos filhos vai precisar prevalecer sobre tudo isso. Não tem muito o que dizer nesse momento. O filho já se envolveu com drogas, não tem mais, não é sorte, não vai passar, logo passa, ou é só maconha. Não vá por esse caminho. A questão é, a partir do momento em que você descobriu que o seu filho está usando drogas, você tem que, no primeiro momento, observar. Se você for uma família de sorte, seu filho ele vai ser apenas um usuário momentâneo. E você observa, olha o comportamento. Começou a alterar o comportamento, infelizmente, seu filho se transformou num dependente químico. E é nesse momento onde a família precisa agir rapidamente, tomar uma decisão como impedir que essa dependência química do seu filho piore. Porque a questão é, a dependência química ela é progressiva e só vai piorar, ela não vai passar. Tá? Então isso que eu queria deixar bem claro também. Tá? Então o que eu aconselho? O quanto antes, busque ajuda. Uma dos grupos de ajuda para famílias dos dependentes químicos, que eu acredito ser a melhor opção hoje em dia, são os grupos de amor exigente. Tá? Você entra na internet, busca lá, amor exigente, e lá você vai ter vários endereços, aquele que você tiver mais próximo de você. Tá? Você vai num grupo desse e você vai ter lá outras famílias que também passam por essas dificuldades. E aí você vai começar a compreender melhor como lidar com o seu filho que hoje se transformou num dependente químico. Outra questão que você deve entender e começar a buscar é entender quem é o dependente químico ou qual que é o perfil do dependente químico. Uma das literaturas que você deve buscar necessariamente, na minha visão, é o livro azul dos Narcóticos Anônimos. Este livro, tá? É o livro azul. Não sei se vocês conseguem ver. Esse é o livro que o grupo de Narcóticos Anônimos utiliza normalmente na recuperação ou na ajuda da recuperação do dependente químico. Esse livro ele vai dizer a você quem é o dependente químico, ou quem é ou quem está se transformando ou se transformou o seu filho. Então assim, busque informação, não abandone seu filho, tá? Porque é nesse momento que ele precisa de você. E aí, o que você deve fazer? Busque ajuda. Não vá por aquela ideia de que, eu sei, existe um preconceito muito grande em cima do uso de drogas. E uma das coisas que mais atormenta a cabeça dos pais nesse começo é: justo comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que na minha família? Eu fiz tudo para o meu filho, por que ele foi fazer isso? Entenda, ele não fez isso de propósito. Ele não fez isso para ferir ninguém. Ele simplesmente tinha uma deficiência interna e foi buscar algo fora dele. Logicamente, a sociedade também impôs esse sistema de fuga das pessoas que é através do uso das drogas. Não estou aqui para julgar, nem para dizer o que é certo ou o que é errado, mas o que você deve focar agora é o seguinte: o que você pode fazer o mais rápido possível para ajudar o seu filho? Tá? No próximo vídeo eu estarei falando a respeito de clínicas onde as famílias direcionam esses seus filhos que são dependentes químicos. O que é uma clínica, qual a melhor, qual a pior e como que a clínica acaba colaborando na recuperação do nosso filho que acabou se transformando no dependente químico. Eu agradeço a atenção de vocês e para o próximo vídeo a gente se encontra. Obrigado pela atenção.